Os livros e filmes de Harry Potter marcaram e continuam marcando gerações. Seja pelos livros ou através dos filmes, com certeza você já teve algum contato com o mundo da magia. Por ser um universo tão diverso, muitas dúvidas consomem os fãs de Harry Potter, e nesse vídeo eu vou responder algumas delas. Lumos! E aí minha gente, aqui quem fala é o Tola, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E 2020 chegou e com ele, muitas novidades vêm por aí aqui no canal. Quadros novos, conteúdo aprimorado e quentinho. Então, para não perder nada, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vambora! Se você é fã de Harry Potter, você sabe o quão fantástico é esse universo. São criaturas fantásticas, locais incríveis e personagens que a gente escolheu levar sempre no nosso coração. É tudo muito maravilhoso. E justamente por ser algo tão mágico, cheio de coisas e fatos, muita gente fica com muita pergunta na cabeça. Nesse vídeo, a gente vai responder as dúvidas mais comuns sobre o universo Harry Potter. Caso você goste do vídeo, comenta aqui embaixo e deixa também alguma dúvida que a gente não trouxe nesse vídeo que você tem. E aí, quem sabe a gente não faz um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta bastante comum. Por que danado Harry Potter tinha que morar com aqueles tios insuportáveis? Quando Dumbledore deixou Harry na porta dos Dursley, ele invocou um feitiço, fazendo com que a casa contasse com uma proteção enquanto Harry considerasse ali o seu lar. Então, enquanto Harry tivesse a Rua dos Alfeneiros número 4 como casa, ele teria essa proteção e Voldemort não poderia se aproximar dele enquanto ele estivesse lá. O feitiço cessou quando Harry completou os 17 anos, a maioridade no mundo bruxo, e já prevendo que Voldemort poderia procurá-lo na casa dos Dursley quando ele atingisse a maioridade, o pessoal da Ordem da Fênix optou por desfazer o feitiço, levando Harry pra toca antes dele completar os 17 anos e levando os tios e o primo para um lugar seguro e ali separando-os de vez, fazendo com que o feitiço fosse quebrado. A gente sabe que Voldemort o atacou nesse mesmo dia, né, mesmo antes dele fazer os 17 anos, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Você já deve ter se perguntado por que não se pode usar um vira-tempo para consertar as coisas do passado, como por exemplo trazer os pais do Harry de volta e destruir o Lorde das Trevas, ou até mesmo evitar que o Sirius Black caísse no véu. Primeiro que o vira-tempo não funciona para viagens longas no tempo. O máximo de tempo que se volta são 5 horas, apesar do Ministério da Magia já ter realizado testes em que se conseguiram voltar alguns anos. Porém, de acordo com a própria J.K. Rowling, isso causou muitas mortes e as experiências foram canceladas. Segundo, o uso do vira-tempo é muito perigoso, pois intervenções no passado podem mudar radicalmente o futuro. Como você é um bom bruxo, já entendeu que não precisa usar o vira-tempo para deixar o joinha nesse vídeo, né? Então imagine a seguinte situação: Harry volta pro passado, salva os pais do Lorde das Trevas, mas morre no processo. Como seria possível que ele estivesse no futuro para viajar no tempo e salvar os pais? Isso é nada mais nada menos que o paradoxo do avô. A pessoa volta ao passado, sem querer mata o avô antes deste gerar o pai do viajante no tempo. Logo, o viajante do tempo não poderia existir para voltar ao passado e matar o avô. Óbvio que uma solução para isso poderia ser uma linha do tempo alternativa, como a gente viu em Vingadores Ultimato. Porém, na mitologia de Harry Potter não existem múltiplas linhas do tempo. Portanto, voltar tanto tempo no passado para impedir que os pais do Harry morressem poderia trazer consequências terríveis para o mundo bruxo lidar, até mesmo mais terríveis que o próprio Lord Voldemort. E já que citamos o fato, por que o Lord Voldemort matou os pais do Harry? Na verdade, a intenção do Lorde das Trevas naquela noite não era matar os pais do Harry, mas apenas o Harry. Tudo isso porque havia uma profecia que dizia o seguinte: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Então Voldemort ficou sabendo dessa profecia e foi atrás do Harry para eliminar essa ameaça. Só que na noite em que o Voldemort invadiu a casa dos Potter, obviamente que o Tiago e a Lilian se puseram na frente dele para tentar salvar o filho, fazendo com que Voldemort matasse os dois. Uma pergunta interessante que chegou um dia desses no meu Instagram é como os nascidos trouxas como Hermione Granger conseguem acesso
acesso para comprar as coisas no mundo bruxo? A resposta aqui é bastante simples. Quando uma criança manifesta poderes mágicos, seja ela trouxa ou de família bruxa, a pena de aceitação de Hogwarts escreve o nome dela no livro de aceitação. A partir daí, as coisas vão funcionar diferente para quem é bruxo e para quem é nascido trouxa. No caso dos bruxos, as cartas chegarão normalmente com os materiais necessários e coisa do tipo, aquele protocolo que a gente já conhece. Já para os nascidos trouxas, um funcionário de Hogwarts vai até a casa do futuro aluno, explica a situação, faz até demonstrações de magia e mostra lá para ele também como ele vai ter acesso a locais como Beco Diagonal e outras coisas para comprar todo o material que o aluno precisa. E agora vem uma das perguntas mais feitas por todo mundo. Afinal, Harry Potter morreu ou não naquele Avada Kedavra do Lord Voldemort lá em Relíquias da Morte? No último filme e livro da saga, vemos que o Harry vai procurar o Lorde das Trevas na Floresta Proibida, disposto a se sacrificar para que não haja mais mortes na Batalha de Hogwarts. Quando Harry chega, eles se encaram, o Voldemort faz aquela saudação irônica e lança o Avada Kedavra. Harry Potter, the boy who lived, come to die. E aí tem toda aquela cena com aquele cenário branco onde o Harry vai se encontrar com o Dumbledore pela última vez. A própria J.K. Rowling já explicou que na mente dela, Harry entrou em uma espécie de limbo entre a vida e a morte, onde o garoto precisaria escolher que caminho ele queria seguir. Contudo, existem outras questões nisso aí. Na noite em que Voldemort matou os pais de Harry, o sacrifício de Lilian pelo filho fez com que a maldição da morte ricocheteasse e atingisse o próprio Lorde das Trevas. Quando isso aconteceu, parte da alma de Voldemort se prendeu na única coisa viva que havia naquele quarto, o Harry. Por isso, sem querer, Voldemort fez de Harry um Horcrux. Ele ignorou o poder do amor e acabou pagando por isso. Mas houve uma outra coisa muito importante que ele também ignorou. Quando Voldemort recupera o seu corpo, ele usa um feitiço que tem uma receitinha, olha só. Osso do pai, dado sem saber, renove filho. Carne do servo, dada de bom grado, reanime seu amo. E aqui é que tá o negócio. Sangue do inimigo, tirado à força, ressuscite seu adversário. O Voldemort usou o sangue do Harry para refazer seu corpo, fazendo com que enquanto o Lord Voldemort vivesse, Harry estivesse preso a ele. Então Harry estava meio que preso ao Voldemort de duas maneiras. Primeiro, ele era uma Horcrux que o Voldemort criou sem querer, e segundo, ele tinha o sangue dele correndo nas veias do Lorde das Trevas. Quando o Lorde das Trevas lança a maldição da morte contra o Harry, ele acaba destruindo a parte dele que vive no garoto. Mas o Harry ainda tem um fragmento de alma preso no Voldemort através do sangue que ele usou para se ressuscitar. Porém, a maldição da morte lançada no Harry consegue machucá-lo de forma suficiente para que ele fosse parar naquele limbo e tivesse de escolher qual caminho seguir, vida ou morte. Então a resposta para essa pergunta é: o Harry ficou entre a vida e a morte e poderia escolher qual dos dois caminhos seguir. Ele obviamente escolheu ficar vivo para terminar o trabalho e liquidar o Lord Voldemort para sempre. Mas e você, tem alguma outra dúvida de Harry Potter que eu não falei aqui nos vídeos? Deixa aí nos comentários e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vejo você na próxima. Mal feito, feito. Nox!